Então, vamos lá. Inicialmente, a gente criou essa função, né? Que a equação é 2x ao quadrado mais 7, a equação conhecida nossa. Coloquei aqui 20 pontos de x e o y correspondente. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses valores e vou lá no MATLAB e vou criar um script, tá? Para esses valores. Então, no caso, no lugar de xy, eu vou chamar que é uma matriz. Vou chamar a matriz xy. Vai ser o nome dela. Xy é igual a quem? Ele é igual a todos esses valores aí. Ó. Vou botar só aqui escalonado, porque ele criou uma matriz com 20 linhas e 2 colunas. Pronto, está lá a matriz. Aí eu mando ele rodar, ele rodou o código, perguntou se eu quero salvar, né? Eu vou salvar aqui, para depois ficar guardadinho. Então, vou salvar ele como exemplo Machine Learning. Pronto, salvei. Então, quando ele rodou, ele leu aqui a matriz. Né? Lembrando que essa matriz pode ser N, né? Pode ter milhões aqui, não tem problema, tá? Aqui é só um exemplo, mas ele pode ter milhões. Uma vez lido, ele guardou isso aqui na memória, aí eu vou aqui em aplicativos e vou selecionar o aplicativo que é o Machine Learning. Comumente, a gente utiliza regressão linear, mas tem vários outros. Eu clico, ele vai abrir o regressão linear. Isso daqui é a minha base de dados para o treino, para a etapa de treino. A gente vai treinar ele primeiro, treinar o modelo. Então, sempre é interessante, Tainá, a gente, por exemplo, se você tiver 30 furos, a gente vai treinar com 29. Então, existe uma métrica para a gente saber quantos a gente vai treinar. Porque a gente sempre tem que pegar um para depois a gente testar se ficou ok. Entendeu? Então, eu vou lá em nova sessão. Eu vou lá, quando abrir essa janela, eu vou lá em nova sessão, aí ele está extraindo as respostas que ele acabou de rodar, né? Aí ele já reconheceu que tem uma matriz chamada XY. Aí ele diz, essa matriz que você quer? Tá. Ele quer treinar para qual resposta? Para a resposta da coluna 1 ou coluna 2? Aí ele está treinando aqui para a coluna 2. E o preditor dele é a coluna 1. Então, ele está prevendo o 1 para o 2. Vamos só dar uma olhadinha se é assim ou se é o contrário, tá? Eu vou iniciar a sessão. Se a gente vê que está errado, a gente muda ele, tá? Aí, ele vai ler aqui. Ele vai jogar para cá, né? E aí eu vou treinar ele. Tá um pouquinho lento, acho que é o computador que está usando muita memória de gravação, mas pronto. Aí ele já viu que os pontos ele dava com essa característica. Eu vou escolher qual modelo para treinar. Eu posso escolher o modelo linear, posso escolher vetores, posso escolher gaussiano, posso escolher árvores de acoplamentos, mas uma dica é você escolher e treinar por todos os modelos. Clica em treinar, ele vai treinar por todos. E você vai escolher qual. O que tiver, ele está treinando, ó. Tá treinando o primeiro. Lógico, o meu computador está um pouco lento, ele vai demorar um pouquinho, mas ele está treinando. Então, veja, esse daqui, ele está dando o que você mediu, o que você deu para ele é o azul, e ele está lhe dando essa opção aqui em amarelo. Então, não ficou tão boa. Tem regiões boas, né? Já esse outro daqui, regressão linear, ele está assim, aí ele está uma curva com essa característica, ó. Então, ele já não está melhor, tá? Então, ele vai dando sempre os que tiver menor erro. Quanto menor esse erro, melhor é o algoritmo. Então, por enquanto, quem está vencendo é o SVM. Bora ver como é que tá a curvinha. Ó, como é que tá a curvinha. Tá muito próxima, tá vendo? E é o que está ganhando por enquanto.
Mas vamos dar uma olhadinha nos outros. Ó, ele encontrou um gaussiano que tem um erro de 0,6. Olha o quanto ele é próximo. Ó, tá vendo? O amarelo ficou quase em cima do azul. Percebe a diferença? Se eu escolher esse modelo aqui, olha o quanto o modelo vai ficar errado. Sim. Então, eu treinei com vários, vou colocar isso daí lá no meu trabalho, que eu treinei com todos, vou dizer o que é cada um deles, né? Mas no final que eu treinei com todos, eu posso escolher dois. Posso escolher o gaussiano com o exponencial raiz ou com a razão quadrática. Os dois estão dando o mesmo erro. Estão dando o mesmo erro, então eu posso usar os dois. Vamos supor que eu quero escolher esse daqui. Ele já cerca a caixinha no que deu o menor erro. Lembrando, teve aqui um assembly, né? Assembly é acoplamento, que vê o quanto ele deu longe. Então, se eu usar esse daqui, eu estou trazendo um erro muito grande. Porque quando eu quiser um número por aqui, ele vai me dar esse valor aqui, ó. Quando eu quiser um número de 2 até 4, um número perto de 3,5, no lugar dele me dar algo aqui em torno de 30 por aí, ele vai me dar algo em torno de 250. Então, se eu usar o modelo errado aqui, né? Agora veja, se eu usar esse daqui, um gaussiano, quando eu pedir perto de 2, ele vai dar um valor, ó, bem próximo, tá? Então, uma vez que eu selecionei, eu vou aqui em exportar modelo. Clico aqui no verdinho. Aí ele, qual o nome que você quer dar? Eu quero dar modelo treinado. Trained Model. Clico em OK. Aí ele já salvou ele já guardou meu modelo treinado. Eu volto lá para meu script, ele está dizendo, olha, as variáveis foram criadas na sua área de trabalho, no seu workspace, com a estrutura chamada Trained Model, que foi o nome que eu dei lá, né? E ele está com esse formato. Para mais informações, veja aqui. Só que eu não quero usar ele agora. Eu quero guardar ele, salvar ele no meu computador para usar em outra hora. Então, eu vou ver aqui, ó, como usar o modelo de predição, né? Aí ele abre aqui, aí ele vai ter lá, Ctrl F, Save, vou procurar, pronto. Aí ele diz aqui, o aplicativo, pronto. Para salvar o modelo, eu vou chamar isso daqui, ó, Save Model, Trained Model. Então, eu vou aqui e vou colocar Save, eu vou salvar com o nome de My Model. O que é que eu vou salvar? Justamente o arquivo Trained Model. Então, perceba, Tainá, eu criei eu joguei dois números dentro, ali, né? Um vetor e outro vetor. Ele viu uma relação entre os dois. Ele percebeu essa relação. Eu vou salvar. Ele não está salvando, não é equação, não. Ele está salvando uma relação entre os dois vetores. E eu posso te mandar isso aqui, tu pode usar daqui a 2 anos, entendeu? Você não precisa necessariamente, não. Então, eu vou salvar ele. Tá. Quando eu salvar, aqui na minha pasta, ó, ele criou um arquivo chamado MyModel. Então, ele já criou um arquivo lá, que é um arquivo mymodel.mat, que você pode salvar ou você pode enviar depois para outra pessoa. Então, por exemplo, se eu for lá na área de trabalho, onde eu tinha rodado o programa, ele criou um arquivo .mat. E esse arquivo está a relação. Uma vez que ele criou, eu vou abrir agora um novo arquivo, tá? Qualquer. Então, vou lá. Vou criar um novo MATLAB. Isso aí poderia ser você criando no seu computador, se você tivesse MyModel. E como é que eu vou entrar com ele? Bom, eu vou chamar a função. Aí ele dá o exemplo aqui, tá? Deixa eu só tirar ele aqui. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ler o arquivo MyModel. Depois que eu ler, eu quero saber qual o valor que ele encontrou. Tá, qual o valor para o quê? Lembra que ele tinha sido isso daqui? Esse arquivo aqui? Eu quero saber para quando ele for 14. Aí eu coloco lá, 14. Pronto. Aí eu vou agora ler o arquivo MyModel. Ele pede onde é que eu quero salvar, né? Eu vou salvar na mesma pasta. Eu estou criando um outro programa, para você ver que não tem nenhuma relação com aquele lá. Pronto. Vamos lá. Quando eu coloquei 14, ele deu 399,1761. Quanto é que tinha dado no Excel quando eu coloquei 14? 399. Entendeu aí, Tainá? Tô entendendo, professor. Tô acompanhando. Pronto. Agora eu vou fazer assim, eu vou botar quando ele for 10. Tá, e quando ele for 10, qual é o resultado? Olha, ele vai ter que dar esse resultado aqui, ó, perto de 207.
Quanto é que ele vai dar? Bora ver. 206,62. Então, perceba que tem um errinho, né? Mas o errinho está sendo de quanto? Bora ver. Deixa eu ver só aqui. Deixa eu só calcular aqui. 207 menos isso daqui, dividido pelo valor exato, que é 207. Tudo isso vezes 100 para dar em percentual. Ó, o erro está dando de 0,18%. Tá? Então, isso daí, para a gente deixar... Não, ter uma informação do SPT na região é muito importante, com erro de 0,18%. E você consegue saber o erro porque você tem o valor rodado. Aí tem um detalhe. Você pode dizer que o valor 10 e o valor 14 a gente já tem. Beleza. Perceba que eu não fiz o valor 10,5. Eu vou agora calcular. Qual é o valor 10,5? 10,5. Quando eu rodo, aí ele vai calcular e vai me dizer que o valor 10,5 é 227,13. Então, se eu for fazer 10,5, ele vai dar 227,13. E se eu quiser saber o valor 19,3, aí eu boto 19,3. Aí eu vou rodar e ele vai me dar o valor de 751,69. Então, o valor de 19,3 vai dar 751,69 aqui, ó, no meio, tá? Então, essa é a questão. E se eu quiser saber o valor 21, que é o valor que eu não rodei? 21. Valores acima ou abaixo, eles não dão tão precisos, mas dão o resultado. Então, o valor 21 a gente não rodou, mas ele provavelmente vai dar 886,80. Deu para entender aí, Tainá? Basicamente como é que é? Sim, professor, estou entendendo. Pronto. Eu vou só parar aqui, porque eu acho que esse daí já deu para entender.